Bom dia, Bom pessoal! dia, seja bem-vindo à nossa Volta Sem Rota, eu sou o Guilherme. Eu sou Raíssa e nós estamos viajando nesse motorhome pela Europa. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Sim, a gente vai abrir para vocês, já que nós completamos agora 6 meses de viagem, então nós vamos abrir os nossos custos globais, né? Exatamente tudo que a gente gastou nesse período de tempo. A gente sabe que tem muitos inscritos nossos que estão se preparando para fazer esse tipo de viagem, então eu acho que vai ajudar muito vocês. E esse é o tipo de conteúdo que a gente sempre pesquisava, né? Que a gente sempre buscava Nossa, informações na internet. a gente já viu muitos vídeos com esse tema, né? Pra gente saber, pra gente poder se preparar. E eu acho que esses vídeos que a gente via ajudou muito a gente, porém, eles estão um pouco desatualizados, né? Porque a gente Exato. sabe que aconteceram algumas coisas aí no mundo que Mudou, né? mudaram os preços de muita coisa, tanto no Brasil quanto aqui na Europa. Exatamente. E a gente, quando começou a viagem, logo depois do primeiro mês, nós fizemos um vídeo contando para vocês todas as nossas despesas, nossos gastos do primeiro mês. E a gente falou que ia fazer um vídeo no final de cada mês. Nós fizemos? É difícil. Não fizemos. Não fizemos. Vamos contar uma coisa para vocês. A gente tem muita dificuldade de fazer esse tipo de vídeo, sabe? Vídeo paradinho, parar, assim, gravar, sabe? Com um roteirinho. A gente não gosta muito disso. Vocês sabem que o nosso canal, ele é de vlog. E é isso que a gente gosta de fazer, é pegar, ligar a câmera e ir andando pela cidade gravando o nosso dia. Agora parar, roteirizar, né, para fazer um conteúdo aqui legal para vocês, a gente tem um pouco de... A gente procrastina. A gente procrastina, a gente não gosta muito, a gente tem um pouquinho de preguiça disso, sabe? Não é muito nosso estilo. Mas a gente sabe que esse vídeo pode ajudar muito vocês, assim como os vídeos de outros viajantes já ajudaram muito a gente, né? Agora, assim, o nosso tá realmente anotado tintim por tintim. Não vai faltar absolutamente nada para você poder organizar isso. E para você que só tem uma curiosidade de saber, com certeza vai tirar essa curiosidade, porque a gente colocou exatamente tudo. Então se prepara, não tem nenhumas letras, sabe aquelas coisinhas de letras miúdas que as pessoas escondem para não mostrar para as pessoas? Não, a gente colocou absolutamente tudo. Exatamente. E só para vocês entenderem então como que vai ser a dinâmica aqui do vídeo, como que a gente vai passar para vocês os custos desses 6 meses de viagem. A gente separou tudo por categoria, né? A gente já tem um aplicativo que a gente usa, que é o Monetica. Inclusive, quando a gente fez o vídeo do primeiro mês, eu esqueci de contar para vocês qual que era o aplicativo e muita gente me perguntou. Ele se chama Monetica, vamos colocar aqui na tela. E a gente utiliza ele todos os dias. Gastamos alguma coisa na rua, qualquer coisa, a gente já lança ali no aplicativo. Seja €1. Então por isso a gente tem tudo anotado, assim, tudinho anotado. E agora a gente passou pro computador aqui só para poder ficar mais fácil para vocês. E a gente vai passar essas informações para vocês, primeiro, dividido por categoria. Então, por exemplo, mercado, quanto que a gente gastou no primeiro mês, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no total e a média de quanto a gente gastou de mercado nesses meses. Esse tempo todo, exato. E aí depois no final, depois que a gente falar todos os itens, são acho que 16 categorias de gastos, no final a gente vai falar então o total que a gente gastou por mês, juntando todas as categorias, e depois uma média então de quanto que a gente gastou. O somatório dos 6 meses e a média de quanto deu por mês. Isso. Bom, então bora lá, vamos entender quanto que a gente gastou. Até eu tô curioso, tô brincando, eu já sei quanto que eu gastei, porque eu fico aqui no pé da madame aqui, ó, que gosta de gastar. Mas vamos lá, o somatório da nossa despesa, gente, eu quero que não destrua o seu sonho, aquilo que você está planejando, porque pode ser que seja um valor muito alto ou pode ser que seja um valor muito baixo também para você, tanto faz. Mas o que eu quero dizer é, não pegue esse valor e fale, cara, esse valor não é para mim, esse valor não dá para mim. Dá para administrar isso por causa da velocidade da viagem. A gente não quer destruir o teu sonho caso você ache esses valores nossos muito altos, porque é muito possível fazer com bem menos do que o que a gente faz. O nosso estilo não é muito econômico, eu sei que é possível gastar muito mais do que o que a gente gasta, mas é muito mais possível ainda gastar muito menos do que o que a gente gasta, né? Só que eu digo assim, a gente economiza, tá? A gente não é o casal que esbanja tudo. A gente economiza, a gente tem nossas limitações. Eu acho que o estilo de viagem que a gente faz, para quem curte um restaurantezinho de vez em quando, entrar numa atração, pagar um ingresso, né, alguma coisa assim, eu acho que é o básico, sabe? Tipo assim, se você quer ter um negócio meio que do padrão que a gente mostra no nosso canal, pensa nos valores que a gente está gastando, porque também não dá para fazer o que a gente está fazendo gastando muito menos. Para gastar muito menos, você vai ter uma viagem muito mais restrita, não vai entrar nas atrações, não vai reconhecer tantos países rápido, não vai comer fora. Então, assim, isso aí você administra. Então, vamos pro número. Antes de ir pro número, vamos falar todos os países que a gente já visitou? Sim. Isso é uma coisa que muda muito também o orçamento. A gente fez
eu acho que até um pouco rápido, porque foram 6 meses e 14 países, né? Sim. E isso, vocês sabem, então, quanto mais quilômetro, mas a gente gastou com diesel, que é o que a gente O mais custo gasta, mais o alto, né? custo mais alto. Então, até por esse motivo também, vocês podem economizar caso vocês queiram viajar mais devagar, Ah, é super se possível. vocês ficarem um mês inteiro dentro de um único país, viajando em uma única região, vocês não vão gastar. Vocês vão gastar, sei lá, 100 euros por mês no diesel. Então é diferente de É, gastar 400, 500. isso. Então, ó, começamos pela Itália, como vocês sabem, né? Foi onde a gente pegou o nosso motorhome. Da Itália, nós fomos. Nós fomos para Áustria, da Áustria nós fomos para Eslovênia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Alemanha. A Raíssa querendo ver aqui, Vamos ó, ver se eu eu não tô vendo se ele preciso. vai errar, vai. Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e agora voltamos para dentro da Alemanha e estamos a caminho, já já a gente vai chegar também na Polônia. Polônia. Olha só, ele decorou Ah, não é tudo. decorar, tipo assim, na minha cabeça eu tô lembrando do O percurso que a gente percurso fez. certinho. E Como a eu gente dirigi falou. tudo. E ele falou exatamente na ordem do que a gente fez. É, exatamente. Né? E, gente, então assim, a gente chegou lá no extremo norte da Europa, que é lá no norte da Noruega, né? É, Então a são gente andou muito, muito, é, muito, muito. 15 mil quilômetros no total nessa despesa aqui que a gente vai passar para vocês. Então vamos lá, Bora vamos lá. começar. Vamos começar da mais baixa para mais alta, tá? Como vocês sabem, os mais altos sempre são mercado e combustível, então a gente vai deixar eles por último. Vamos começar dos custos mais baixos que a gente tem. A Raíssa fala um e eu falo outro, vai, meu amor? Pode ser. Primeira categoria que a gente vai falar aqui para vocês, foi a que a gente menos gastou, foi multa. E é uma categoria que eu não via no vídeo da galera. Eu não sei se o pessoal não tomava multa ou se eles não contavam com isso. Gente, 6 meses dirigindo por aí, por vários países. É muito difícil você realmente não tomar nenhuma multa, acaba acontecendo. Nós tomamos nesse período, né, que a gente sabe que chegou pra gente, pode ser que a gente tenha tomado mais alguma, mas que ainda não chegou lá por correio, 3 multas. Sim. Uma logo no primeiro mês, que foi de 30 euros, que a gente não sabe muito bem do que se trata. Essa foi na Áustria, na multa, eu tava 8 km por hora, a multa tá falando que eu fiz uma intervenção perigosa, não sei se eu eu cruzei, entrei num cruzamento, sei lá. Não dá para saber, mas tomamos essa multa. De 30 euros. No segundo mês, não tomamos multa. No terceiro mês, tomamos uma multa altíssima de 68 euros, simplesmente porque estávamos parados num estacionamento de um mercado que era permitido ficar apenas no máximo 2 horas nesse estacionamento. E a gente não viu uma placa Essa falando regra. isso, a gente não sabia dessa regra. E nós ficamos 2 horas e 16 minutos, gente. Por causa de 16 minutos, levamos uma multa de 68 euros. Sim. Isso foi lá no terceiro mês, em julho. Em agosto, quarto mês, não tomamos multa. No quinto mês também não. E no último mês, agora em outubro, tomamos uma multa de 30 euros por... Essa de outubro foi 30 euros. Foi do estacionamento na Alemanha, que a gente estava parado. Vocês viram, né? No último vídeo, né? A gente estacionou num lugar assim, tipo um terreno que tinha vários carros parados. Pagamos também, né, no parquímetro. Deixamos o ticket no para-brisa. Deixamos o ticket, mas quando chegamos lá, tava uma multa no nosso vidro e de todos os outros carros que estavam parados lá também, falando que a gente estava parado num lugar que é proibido estacionar. Exato. Mesmo a gente tendo pago, não adiantou nada. Então deu um total de? Total de 128 euros de multas e uma média, né, se a gente dividir pelos 6 meses. Então, sempre todas as médias que a gente vai falar aqui é dividido por 6 meses, tá? Exato. Independente se teve mês que estava zerado, vamos dividir por 6. Então, uma média de 21,33 euros de multa. Então conta com isso, tá? Camping, vamos falar de camping então, pessoal. Camping é uma dúvida de todo mundo. As pessoas ficam assim, nossa, mas quanto que eu vou gastar de camping? Meu Deus do céu, quanto custa um camping? Uma viagem de 6 meses deve ter muito custo de camping. Gente, a gente quase não fica em camping. A gente não tem essa despesa, né? E isso vai muito do gosto de cada um, né? Então, você pode gastar muito com camping ou pode não gastar nada. Por exemplo, na Noruega. Camping na Noruega é super caro. Porém, na Noruega você pode ficar em qualquer lugar. Às vezes a gente estacionava o carro exatamente do lado de um camping, com um fiord lindo, não pagava nada, mas o camping estava lotado. Então muitas pessoas gostam de ficar em camping também. Então, cada um com o seu... Na nossa opinião, assim, eu acho que não tem muita necessidade nenhuma, na verdade, de ficar em camping. Talvez... Se de repente você tiver criança, aí sim, para poder dar uma relaxada melhor. Geralmente camping tem estruturas muito boas para crianças, às vezes piscina, parquinho e tudo mais.
Mas, assim, pra gente como casal, realmente a gente não vê necessidade nenhuma, Mas a gente tem porque, um gastinho com isso aí. a gente ficou duas Duas vezes. vezes. Mas por quê? Porque aqui na Europa tem muitos lugares que são muito parecidos com camping. Vocês viram ali onde eu fiquei, né? Os 14 dias sem o Gui. Era um lugar igualzinho o camping. As pessoas colocavam mesa e cadeira pro lado de fora e gratuito. Então por Gratuito. que que eu vou pagar por um camping, sabe? Assim, melhor na ficar no- nossa cabeça não tem necessidade. Exato. É melhor ficar num lugar que seja gratuito e que você paga por aquilo que você vai consumir de vez em quando, que é uma energia, uma água, do que ter que realmente pagar 15, 20, 30 euros numa diária de um camping para ter acesso a tudo. Mas a gente teve um pequeno gasto com isso, nós gastamos 28 euros no primeiro mês, em maio, logo em maio. Aí depois no segundo mês nós gastamos 64 euros com camping. E aí do terceiro, quarto, quinto, sexto mês nós já não gastamos absolutamente Mais nada. nada. Porque Já no vimos que começo não a gente, valeu a pena. no começo a gente tava meio Nutella, depois a gente virou raiz. Não, e a gente queria saber como é que era a sensação de ficar em campo, se era realmente muito maravilhoso e tal. E assim, é gostoso, é muito gostoso você abrir o todo, colocar a mesa e cadeira pro lado de fora, mas como eu disse, tem lugares que te permitem fazer isso que são de graça. No primeiro campo que nós ficamos em maio, nós pagamos 28 euros. E quando a gente ficou lá, a gente viu na descrição do campo que lá tinha lavanderia. Então, como a gente já tinha que gastar, e a gente gasta uma média de 30 euros por mês com lavanderia, mais ou menos, né? Eu nem sei se é essa média, mas a gente vai chegar lá também. E aí a gente pensou, bom, se no campo tem lavanderia, então é melhor a gente pagar para ficar no camp, usa a lavanderia do camp e a gente vai ficar num lugar legal. Aí ficamos, só que descobriu que a lavanderia era paga extra ainda, né? Então não adiantou nada. Quase nenhum camping tem lavanderia inclusa, assim. Muito raro. Sempre você tem que pagar também extra. Sério, não tem nenhuma necessidade. Exato. Pelo menos pra gente. Então, qual que é a próxima categoria? Desculpa. Total, 92 euros de camping em 6 meses, hein? Então gastamos uma média de 15 euros e 33 centavos de camping. Isso aí. Terceira categoria, AdBlue. Para quem não sabe, AdBlue é um líquido que alguns carros, não são todos, né? São os mais novos, tem essa tecnologia que é um líquido que a gente coloca ali para diminuir a emissão de gás carbono, não sei, a emissão de poluentes, né, do diesel, Só carros a diesel que tem ou carro gasolina também? Eu não sei, enfim, não entendo nada disso. Eu sei que é um custo que a gente tem desde que a gente comprou o carro. Eu não sabia que existia isso aqui, nesse carro principalmente, mas é um custo que a gente tem aí mensalmente. Isso, e aí aqui no painel do carro, aparece ali quando tá precisando completar a AdBlue, né? Aparece uma mensagenzinha. É mais ou menos a cada 2.000 quilômetros. Isso. Temos que colocar a AdBlue. Então, vamos lá. No primeiro mês, colocamos 29 euros. No segundo mês, ficou zerado. A gente deve ter dirigido pouco nesse intervalo. Pode ter sido. No terceiro mês, 29. No quarto, 14 euros. No quinto mês, 40 euros. Estávamos lá Foi pra Noruega. quando a gente dirigiu muito. E no sexto mês, não precisamos colocar. Então, deu um total de 112 euros nesses 6 meses e uma média de 18 euros e 67 centavos por mês com a AdBlue. É um negócio também que, se você tiver com interesse de comprar um motorhome novo, tem que estar no seu orçamento. Exato. Próxima categoria, serviço. O que é serviço? Quando eu estava no Brasil, eu ficava assim pra receber. Por que ele chama esse tipo de coisa de fazer serviço? Vai fazer serviço, fez serviço, vamos lá fazer serviço do motorhome. Por que é isso? Não sei. Todo mundo usa, a gente usa essa nomenclatura também. Mas serviço, o que significa serviço? Todos os gastos que a gente tem para colocar água no motorhome, para, sei lá, para descartar um esgoto na cassete, energia, qualquer coisa que a gente usa relacionada a serviço. Serviço, eu não sei não tem explicar outro o que é o nome. serviço. Às vezes a gente para em lugares que são de graça, a maioria dos lugares cobram para fazer o serviço. Então, por mais que seja de graça para você dormir, mas para você fazer o serviço, você tem que pagar. E geralmente aquelas maquininhas que a gente já mostrou várias vezes aqui no canal, que a gente precisa colocar a moedinha, né? Tanto para pegar água. Geralmente o esgoto é de graça e para energia. E alguns também cobram para descarregar o esgoto da privada, mas são raros. Mas isso também não é em todos os estacionamentos. A gente encontra muitos lugares que todos os serviços são de graça, inclusive lugares com energia de graça. Esse é mais raro, mas ainda assim encontramos. Exato. Bom, então no primeiro mês nós gastamos R$0, não gastamos absolutamente nada com serviço. No segundo mês gastamos 18 euros com serviço. No terceiro mês, 12 euros com serviço. E no quarto mês, gente, 46 euros com serviço. Nós estávamos lá na Dinamarca, uma dificuldade danada de fazer serviço, né, amor? Tivemos que pagar para fazer serviço dentro de um camping. Então tem camping que tem essa modalidade também. Às vezes cobra 30, 40 euros na diária, mas se você pagar 10, 15 euros, 12 euros, você pode entrar, fazer o serviço e sair. Então a gente teve esses gastos altos na Dinamarca por causa disso. Quinto mês gastamos apenas 5 euros com serviço e no sexto mês gastamos novamente 40 euros com serviço, totalizando 121 euros, tá? E 20 euros e 16 centavos mensal, a média. Isso aí.
E a quinta categoria, da que menos gastamos, foi com manutenção de motorhome. E essa também é uma categoria que isso pode mudar muito, muito de motorhome para motorhome. Principalmente, vocês sabem, quanto mais velhinho for o motorhome, maior vai ser a manutenção, A normal, né? probabilidade da manutenção. E Esse aqui também tem, né? o nosso carro, a gente teve uma pequena manutenção, mas tivemos um custozinho com algumas coisas, besteirinha. Mas como é um carro 2019, é um carro muito novo, então realmente a gente teve um custo bem baixo com isso, tá? Mas esse custo pode ser muito alto. A gente tem casais de amigos que têm motorhomes um pouco mais antigos e que eles Gastando têm uma nota. gastos absurdos, assim, mensais. 300, 400. Então, isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para quando você for comprar o teu motorhome, porque isso pode modificar totalmente o teu custo mensal, tá? Então, nosso primeiro mês, nós gastamos 15 euros com manutenção, no segundo mês não gastamos nada, no terceiro mês gastamos 58, no quarto 60, no quinto nada, no sexto nada. Então, vocês veem aí, a gente gastou no total 133 euros de manutenção, uma média de 22 euros e 16 centavos por mês de manutenção, é muito pouco. Foi basicamente, a gente trocou as palhetas da janela, que algumas não estavam funcionando. Troquei o limpador de para-brisa, que já estava ressecado. Compro um pouco de óleo para completar o óleo, compro uma garrafinha de descongelamento para colocar no radiador, umas coisinhas bem Foi simples. Não teve nenhum tipo de manutenção grande, né? Agora, nesse momento, nas próximas semanas, provavelmente eu vou parar para fazer uma troca de óleo, filtro, essas coisas, então eu devo gastar um pouquinho mais. Tá chegando a hora de fazer a revisão também, que é bem caro. Vou gastar mas ainda não com fizemos. revisão para manter a garantia de 10 anos. E também teve uma vez que a gente parou na Ford para poder fazer... Na Fiat. Para poder fazer alguma coisa, e aí o cara viu que o nosso airbag não estava funcionando, foi bem caro. Foi 560 euros. Mas ainda estava na garantia do vendedor, então foi cobriu, custo né? dele. Então por isso que a gente nem colocou aqui, tá? Próxima categoria, estacionamento. O que significa estacionamento? Para poder separar do serviço e do camp, que a gente fala que é aquele gratuito do Parque Fortnite. Estacionamento aqui, na verdade, tem todos aqueles estacionamentos que a gente precisa pagar para parar numa cidade para passear, estacionamento que a gente, quero ir numa caverna não sei aonde, chega lá e 15 euros de estacionamento. Tem vários estacionamentos, tá, gente, que a gente precisa realmente pagar. Às vezes a gente fica... Inclusive alguns que é para dormir mesmo, Exato. que tem também. Então, assim, a gente tem campings que a gente paga para dormir, tem estacionamentos que são pagos também para dormir. Tem de graça, obviamente, mas tem um ou outro. Tem algumas cidades que não tem estacionamento complexas, de graça. Principalmente as cidades maiores, grandonas. A gente, não sei se vocês se recordam, mas tem um vídeo aqui no nosso canal da gente procurando vaga, lugar para dormir por 2 horas lá em Budapeste. E no final a gente conseguiu achar um lugar super afastado da cidade e pagamos para dormir dentro de um hotel, no estacionamento do hotel. Então tudo isso conta como estacionamento. E inclusive os gastos pequenos que são, vamos ali no centro da cidade, aí paga 1 euro por hora, fica 5 horas, 5 euros de estacionamento. Então tá tudo isso englobado aí nessa categoria de estacionamento. Exato. Então no primeiro mês nós gastamos 44 euros com estacionamento. No segundo mês nós gastamos 108 euros com estacionamento. Esse segundo mês teve bastante passeios, né? Atrações que a gente foi visitar e tinha que pagar estacionamento também à parte, por isso que o valor sobe um pouco. No terceiro mês nós tivemos quase nada, gastamos apenas 3 euros com estacionamento. No quarto mês nós gastamos 24 euros com estacionamento. Quinto mês, 29 euros. Sexto mês, 17 euros. Deu um total de 225 euros de estacionamento, com uma média de 37,50, tá? Então, assim, é legal falar tudo isso, gente, porque é o que eu tô falando. Eu não via muito essas coisas nos vídeos que a gente assistia. A gente tá destrinchando exatamente todos os números que a gente gasta, que precisa, né? Precisa. É muito difícil você não precisar pagar um estacionamento. Exatamente. Você vai pagar. Então vamos lá agora para o próximo item que a Raíssa vai falar. Qual que é? Internet de celular. Né? Isso daí a gente foi modificando algumas vezes. Quando a gente chegou aqui na Itália, a gente comprou uns chips aqui da Itália, da Iliad. Nossa, foi um perrengue danado. Foi um perrengue, acabava muito rápido a internet, não funcionava legal. E aí, isso foi antes da gente pegar o motorhome. Quando a gente pegou o motorhome e aí a gente estava com a Starlink, a gente falou assim, quer saber? Não vamos ficar com internet no celular, não. Não vamos comprar chip, vamos ficar só com internet na hora que a gente estiver dentro de casa mesmo. A gente liga a Starlink, tem um Wi-Fi dentro de casa, mas quando estiver na rua, a gente não vai ter. E aí a gente tinha que baixar mapa offline, né?
quando estivesse na estrada. Enfim, a gente aguentou ficar assim, sem internet no celular por apenas 2 meses. Então, maio e junho tivemos um custo zero com isso. Mas logo a gente viu que estava assim, complicando muito a nossa vida, principalmente quando a gente tinha que achar algum estacionamento, algum lugar para parar, e aí a gente sem internet, às vezes tinha que parar no meio da estrada, no acostamento, ligar Starlink, porque não funcionou ali o mapa offline que a gente baixou, enfim. Então a gente teve muito perrengue com isso, inclusive nos primeiros vídeos, assim, quando a gente estava na cidade, a gente não conseguia pesquisar muito bem o que era cada lugar, porque a gente estava sem internet. Não conseguia nem passar informação direito. Então foi muito difícil. Então no terceiro mês a gente resolveu comprar um eSIM da Mobmatter, não sei se é assim que se fala. É um aplicativo que vende eSIM. E aí eu comprei um só pra mim, aí só eu tinha internet no celular, o Gui continuou sem. Foi um chip de 23 euros, que era para um mês assim, de internet, mas não durava os 30 dias, acabava antes. Economizava bem. E mesmo assim acabava antes. No quarto mês também, comprei um outro chip desse, de mais um mês, 23 euros. No quinto mês, a gente ficou sabendo da Olafly, que muita gente, inclusive, faz propaganda da Olafly. A gente não faz propaganda da Olafly, mas a gente utiliza. Exato. É o que a gente viu, assim, que mais fez sentido, assim, pra gente. E aí, eu comprei um plano pra mim de 3 meses. E aí, quando você compra por 3 meses, tem um desconto. Então, eu gastei 94 euros nesse mês, mas era internet para 3 meses ilimitada. Exato. Então, a internet não acaba. Meio que acaba, mas não acaba. Eles falam que é ilimitada, mas tem uma pequena limitaçãozinha ali. Se você usar muito num dia, ele vai diminuir ali a tua velocidade, e aí quando der meia-noite, quando virar o dia, aumenta de novo a velocidade. E aí, depois o Gui gostou muito dessa internet, falou, quer saber, eu vou comprar pro meu também. Então, no sexto mês, tivemos mais esse custo de 94 para mais 3 meses de internet dele. A internet da Raíssa vai terminar... Ainda tem, né? A gente tá falando aqui, mas ainda tem. Ela tem um mês ainda, tem são 2 meses ainda. Isso. Então a gente vai ficar aí nos próximos 3 meses sem ter custo com isso, entendeu? Mas calhou ali, né, de estar com todo esse custo alto. Então, no total, até agora, nesses 6 meses, foram 234 euros com internet de celular e uma média de 39 euros por mês. Mas isso vai diminuir, porque, como eu disse, nos próximos 2 meses para mim, 3 meses pro Gui, não vai precisar pagar nada de celular, tá? Até que a média tá boa. Tá baixo. Tá tranquilo. Próxima categoria é gás. A gente também não gasta tanto quanto outros viajantes com gás, porque o nosso aquecedor do carro em si, né, o que aquece a casa e o que aquece a nossa água é a diesel. Então a gente não usa o gás para isso. Então a gente acaba gastando um pouco menos de gás, tá? Mas tem viajantes que gastam o dobro ou até o triplo de gás do que a gente. Então vamos lá. E lembrando que a gente mudou o sistema do gás no meio da viagem. A gente mudou o sistema de gás. A gente colocou GPL, né? GPL tem um botijão, né? Quando a gente comprou o motor vermelho só tinha o botijão de gás, igual esses de gás de cozinha normal que a gente tem em casa. E aí depois a gente viu com a dificuldade que a gente estava tendo de achar botijões que fossem da Itália, porque o nosso sistema era todo da Itália e tal, de alguém que aceitasse o nosso botijão da Itália pra gente pegar um botijão de outro, do país que a gente tivesse ali. Difícil. Era muito inviável mesmo. Então, rapidamente a gente trocou pro sistema GPL. E aí, na verdade, hoje a gente tem os dois sistemas. A gente tem um botijão de gás e a gente tem um botijão de GPL, que é um que você pode abastecer em postos de gasolina e tem espalhado pela Europa toda, então é muito mais fácil e o GPL é mais barato do que o gás. Mais barato que o gás normal. Bom, então com o gás nós gastamos no primeiro mês 65 euros, no segundo mês 30 euros, no terceiro mês 18 euros, no quarto mês 30 euros de novo, no quinto mês foram um total de 73 euros. Foi aquela época que a gente estava indo lá para cima, Noruega, Suécia, lá o gás é mais caro, sendo GPL ou não, ele é mais caro, então deu um pico de gastos. E a gente comeu pouco fora de casa. Não, e também teve um porém. Então a gente cozinhou muito. Acabei de me recordar. A gente tem um botijão GPL e um botijão normal. O botijão normal nosso estava vazio. E nós encontramos lá em cima, na Noruega ou na Finlândia, se eu não me engano, um lugar que eles podiam encher esse botijão nosso. Então a gente teve meio que dobrado o custo. Porque a gente encheu tanto o GPL quanto a nossa contingência, o nosso extra ali. Caso fique sem encontrar por GPL, a gente tem um outro para dar um suporte. E aí no sexto mês deu 18 euros. Então o total de gás durante 6 meses deu 234 euros, com uma média de 39 euros. Próxima categoria, lavanderia. Inclusive uma das perguntas que a gente mais recebe, como vocês lavam roupa na estrada? Nós lavamos roupas em lavanderia, existe espalhado por toda a Europa essas lavanderias automáticas, que são aquelas máquinas que você coloca a moeda, né? E aí lava ali, depois coloca para secar e você mesmo faz tudo. Algumas têm já o detergente, outras você precisa levar o seu, né? O sabão, o amaciante e tal. Então é assim que a gente lava roupa. A gente costuma lavar roupa de 1 a 2 vezes por mês, tá?
Sim. Então, aí teve um mês ali que a gente não lavou, mas no outro mês a gente teve que lavar um monte. Eu acho que foi quando a gente tava lá em cima, na Acho que foi Noruega. na Noruega, Bom, então no primeiro mês a gente gastou apenas 10 euros, porque a gente saiu pra viagem, né? Obviamente com todas as roupas lavadas e tal. Então a gente só lavou, acho que foi roupa de cama, alguma coisa Ah, assim e tal. Então foi 10 euros só no primeiro mês. E aí no segundo mês, 47 euros. No terceiro, 26. No quarto, 77. No quinto, nada. E no sexto, 102 euros. Então vocês veem que muda muito, mas realmente, às vezes calhou ali de dar 2 ou 3 lavanderias no mesmo mês, mas aí o outro mês ficou sem ah, nada. Então é por isso que varia muito ali. E aí, então, no total, nesses 6 meses, gastamos 262 euros com lavanderia e uma média de 43 euros e 66 centavos por mês. exato. Lembrando que a gente, todas as vezes, praticamente todas as vezes que a gente lava roupa na lavanderia, a gente também lava roupa de cama, coberta, fronha, etc. A gente não Toalhas? fica toalhas, a gente não fica economizando na lavanderia para ficar. A gente não consegue, né? A gente Não. realmente tem que lavar tudo e deixar tudo limpinho. Próxima categoria aqui é upgrade, que também são coisas para o nosso motorhome, mas são upgrades no que diz respeito à casa, né? O motorhome em si, em questão de energia, de água, de gás, essas coisas. Então, o único upgrade que a gente fez até hoje no motorhome, que a gente viu a necessidade mais assim exponencial, além da luz, que a gente sabe que a gente tem uma necessidade de energia também, mas a gente já aprendeu a lidar com ela, então a gente não tá passando mais tanto perrengue assim. Não, mas a gente quer ainda fazer esse upgrade. Ainda não. A gente quer, mas tipo, eu já vi que o problema é meu computador, por exemplo. Se eu não uso meu computador, as coisas ficam mais em paz. O meu computador consome muita energia, então quando você for mudar para o motorhome, você tem que ver direitinho qual computador que você vai trazer. Às vezes vale a pena. Se você tiver um computador muito potente, igual o meu, um computador game muito potente, não vale a pena ter um computador desse dentro de um motorhome. Vende ele, compra um meia boca. É o que a gente quer fazer. É. Urgente. Então, mas o único upgrade que a gente fez por enquanto no motorhome foi o que a Raíssa comentou agora há pouco na categoria de gás. A gente fez um upgrade no nosso gás, colocando um botijão para GPL. Então, esse upgrade a gente gastou ali 500 euros, foi o único custo durante esses 6 meses de viagem. Então, eu não preciso nem falar que nos outros meses foi zero, porque foi o único upgrade. E aí deu uma média de 83 e 33 mensalmente, pegando esses 500 euros de custo dividido por 6 meses. Próxima categoria, compras para o motorhome, tá? Quando a gente compra alguma coisinha que vai ser utilizada no motorhome. Tem coisa que a gente compra sempre, que é o produto que a gente tem que colocar na cassete, o produto que a gente tem que colocar no esgoto da água cinza para não voltar cheiro, o produto que a gente tem que comprar de vez em quando para fazer a limpeza, a higienização das caixas. A gente comprou também um negócio para colocar na geladeira para não deixar as coisas caírem com o movimento. Então tudo que a gente investe para comprar coisas que o motorhome está precisando está nessa categoria. No último mês, a nossa privada, o nosso porta-pote quebrou e a gente teve que comprar também um Um porta-pote. porta-pote novo, então é assim mesmo. Essa categoria aí. Primeiro mês da viagem nós gastamos 30 euros com essa categoria, tá? Comprando coisas para o motorhome. No segundo mês nós gastamos 193 euros, então foi um mês que a gente acabou gastando um pouco mais, comprando coisas, por exemplo, o produto de cassete eu não comprei um, eu comprei logo uns 4, 5, fiz estoque dele, cada um custa 15, 16 euros. Então várias coisas eu comprei para estocar mesmo. Uma coisinha outra de decoração também, que passa numa cidade, vê alguma coisa e tal. É, Então, o que era também de decoração, nessas Pro caixinhas, motorhome em si umas a gente coisinhas. coloca aqui. Isso. Terceiro mês, 70 euros. Quarto mês, nós não gastamos nada, o motorhome ficou sem ganhar nada novo. Quinto mês, nada de novo. E no sexto mês, nós gastamos 164 euros, que aqui dentro desse 164 está O o cassete. porta-pote. Exato. Então foram um total de 457 euros, média de 76,16. Tá altinho isso aqui. O motorhome vai começar a Mas eu parar de acho que receber não presente. tem mais nada para comprar pro seu É, motorhome. Não cabe mais nada aqui dentro. Acho que agora a tendência é não gastar mais muita coisa com o a motorhome, gente a não não... ser que quebre alguma Exato. coisa. Você vê que nos últimos 3 meses a gente só gastou com o cassete porque quebrou, senão não teria gastado. Próxima categoria, ingressos, né? Que é atrações, entrada para um museu, para uma caverna. Vocês viram que a gente já fez muita coisa, caverna de gelo, Maior caverna da maior caverna da Europa. Europa. Então, assim, a gente não entra em absolutamente tudo, né? Se fosse entrar em todos os museus que tem, em todas as cidades, se fosse pagar para entrar em todas as igrejas que cobram entrada e tal, essa categoria seria Muito mais alto. muito mais alta, Dá né? vontade de entrar em tudo. É por isso que eu quero. Agora eu acho que vocês vão entender a gente, quando a gente fala assim, a gente não vai entrar aqui não.
porque a gente tem que ter um budget, né? A gente tem que ter um custo ali de mensal de ingresso. Então a gente analisa o que que a gente entra e o que que a gente não entra. Então, no primeiro mês a gente extrapolou, e aí foi quando a gente levou um susto e falou assim: realmente não dá pra entrar em tudo. Primeiro mês a gente gastou 191 euros com ingressos, né? Então a gente tinha acabado de chegar aqui, a gente queria entrar em tudo, a gente tava muito ainda empolgado com tudo, e aí acabamos gastando muito, e depois desse primeiro mês a gente tentou segurar mais nas entradas, e a gente avaliava melhor se realmente valeria a pena entrar ou não. Você não precisa entrar em tudo, sabe? Até porque muita coisa é muito igual em todas as cidades, enfim. Então você vai tendo um feeling conforme vai passando a viagem do que você gosta ou não, do que você acha que vale a pena ou não. No segundo mês a gente gastou 114, no terceiro mês 29, diminuímos bastante. No quarto mês 71 euros, no quinto 46, no sexto 124. Demos uma extrapolada de novo. Então, no total 575 euros e uma média de 95 euros e 83 centavos, que era realmente o que a gente tinha estipulado, mais ou menos 100 euros. 100 euros para gastar com ingresso, atrações. Então, estamos dentro do que a gente tinha planejado. Próxima categoria é pedágio / balsas. Balsas, porque a gente gastou com balsa nos países de cima lá. Primeiro mês, gastamos apenas 10 euros com pedágio. No segundo mês, 32 euros. No terceiro mês, não gastamos nada. A gente gosta muito de viajar colocando a rota ali no Google Maps, evitar pedágio. Porque primeiro que a gente passa por dentro das cidades, a gente conhece muito mais coisa quando a gente está fora da rodovia. Exato. E segundo que a gente não vai gastar com pedágio. Mas aí isso também, às vezes você não gasta com pedágio, mas você vai gastar mais com diesel. Exato. E tal. Então não é nem muito pelo custo, é pelo nosso gosto mesmo que a gente prefere evitar a rodovia. Exato. Tá, então no terceiro mês não gastamos. No quarto mês, gastamos 204 euros. Tá incluso nisso também, além de pedágio e balsa, tá incluso ponte, que na verdade é pedágio também, mas para atravessar a ponte. Existem ali na Dinamarca 2 pontes que você paga, que é alto, né? Então, por isso que nesse mês ficou 204 euros. No quinto mês, a gente chegou na Noruega. E aí gastamos 353 euros com balsas, pedágios, exato, ferry, né? Então, a Noruega, a gente pretende fazer um vídeo só da Noruega, explicando para vocês ali e tal. Já saibam que Noruega é um país muito caro, né? Então, por isso, sempre quando chega na Noruega, é o mês que a gente mais gasta em todas as categorias, praticamente. Então, é isso, acabamos gastando muito com isso. E aí, no sexto mês, foi zerado de novo. Exato. E aí, um total, então, de 599 euros e uma média de 99 euros e 83 centavos por mês nessa categoria. Pedágio, balsa. Se não tivesse a Noruega, com certeza essa média seria muito mais baixa. Mas assim, por que a gente quer fazer dessa forma aqui com vocês e ter essa conversa? Porque você tem que estar preparado. Se você tem uma limitação de gastar 700 euros por mês e não pode passar disso nunca, então, como que eu vou visitar a Noruega? Então vai guardando dinheiro, quando você tiver dinheiro guardado, você faz a Noruega, porque se você quiser ir para lá com dinheiro muito contado, você vai ser difícil. Então, dá para fazer tudo, mas tem que ter organização. Próxima categoria, Starlink, que é a nossa queridinha antena que fica aqui em cima do motorhome, do Elon Musk, que puxa uma energia, que é uma beleza também. Eu sei, algumas pessoas no comentário, transforma ela para 12 volts e tal. Eu não sei como faz isso, tem que ficar pesquisando, eu não consigo parar para ver isso e também não tenho coragem de abrir o meu modem aqui, destruir o negócio e tal. Então vai ficar do jeito que tá mesmo. Mas a gente tem um custo mensal com a Starlink de 100 euros. Todo mês, 100 euros. Bonitinho, débito automático, sai que eu nem vejo. Então, 100 euros por mês, 6 meses, 600 euros, média de 100 euros. É uma mensalidade, né? É um custo bem alto, a gente gasta bem menos do que isso com chip de celular. Então, se você não tiver necessidade de trabalhar online, de subir vídeo para o YouTube, ou, no caso do Gui, o trabalho dele é com bolsa de valores, então ele precisa de uma internet estável, né, e tudo mais, não tem necessidade nenhuma de ter Starlink, tá? Não, se você estiver só passeando, ou se você realmente, sei lá, trabalha respondendo e-mail em um dashboard que não precisa de uma internet tão alta, você compartilha sua internet do celular para o computador, trabalha ali, fecha. Isso. Problema, e aí também tem muitos cafés nas cidades, bibliotecas, então você consegue diluir isso, não necessariamente você precisa da Starlink. Uma coisa que eu conversei com a Raíssa, porque deu o boom, né, da Starlink, o Elon Musk, o cara criou a Starlink, revolucionou e resolveu o problema dos viajantes. Eu não vejo muito dessa forma, porque
Eu falei com ela esses dias, né? A gente tá viajando há meses, 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 meses. Eu nunca vi uma antena da Starlink em cima de outro motorhome. Uhum. Nunca vi. Então não é algo que tá todo mundo comprando, não. É. Só vejo, agora o Joel do Passport Not Found eles compraram, o Get Outside também tem, que eu sei, mas assim, parece que é só os brasileirada que tá, que tá indo pra esse lado. Aqui É. na Europa eu não vejo os gringos, né? O povo daqui utilizando. E eu quero fazer duas observações com relação a isso. Primeira delas, que nem toda a internet dessas de celulares te permitem compartilhar com outro celular ou com notebooks. É o caso da Olafly. Ela é ilimitada, mas é ilimitada somente para o teu aparelho. Você não consegue compartilhar. Eu não consigo compartilhar para o celular do Gui, para a Por gente isso que eu pagar tive um que só. comprar outro também. E não consegue compartilhar para o computador, tá? Então, você tem que avaliar isso também. Segunda coisa que muita gente, inclusive os europeus, a maioria deles não vê necessidade nenhuma de comprar Starlink, porque o chip deles, a internet que eles conseguem fazer, sendo residentes, geralmente é ilimitada, de um plano normal, e aí essa sim você pode compartilhar. Né? Não é um eSIM, é um plano normal, tipo uma Vivo, uma Claro aí no Brasil, ele tem aquele plano dele que é mensal e que é ilimitado e que ele pode compartilhar com os outros. Exato. Então, eles não veem necessidade nenhuma disso. Inclusive, Alexi e Carol, que a gente viajou com eles, né, do Olá Brasil, eles têm um chip, eles têm uma internet desse estilo, né, que é ilimitado, então eles também não veem necessidade nenhuma de ter uma Starlink. E aí, só que só tem um porém, a internet desses casos, ela é ilimitada, mas para usar no teu país, né? Então, na hora que você sai do país, diminui pra caramba ali a quantidade de internet tipo, disponível. libera 10 gigas, 20 gigas para usar fora do seu país. Mas a maioria dos viajantes, eles fazem viagem esporádica. Então, a quantidade de internet que está liberada para ele usar fora do país é o suficiente para ele ir e voltar. Mas não é o nosso caso, que a gente está cada hora em um país, não ia adiantar nada a gente ter um plano desse na Itália, sendo que a gente quase não fica na Itália, a gente está sempre fora. Quis frisar esses pontos para vocês verem que tem muita coisa assim para se pensar, né, com relação a se vale a pena ou não vale a pena ter uma Starlink, por exemplo, que é uma pergunta que a gente recebe bastante e aí vai depender muito de vários fatores. Vamos para a próxima categoria, compras pessoais. Essa categoria, ela é da Raíssa. Essa é comigo. Bom, compras pessoais é coisinhas que a gente compra, que a gente, vírgula, né? Eu compro, porque esse aqui ele não compra nada praticamente para ele. Mas eu comprei mochila, comprei roupa, casaco, comprei algumas coisinhas aí, bota, tênis. Então essa é uma categoria que é muito pessoal, vai muito, né, de vocês, se vocês querem gastar com isso ou não. E também nessa categoria tá o nosso drone, né? Tá o drone. E já adianto também que a gente não compra lembrancinha, presentinho, imã de geladeira, A gente até coisinha de tava cada comprando uma cidade. geladeira no começo. No começo a gente comprou, mas logo a gente parou. Porque, cara, é muito difícil a gente ficar carregando isso aqui no motorhome. Então, assim, a gente não compra esse tipo de coisa, tá? É só realmente coisas que eu uso, que eu estava precisando. E aí, obviamente, o drone, que foi o que levou essa categoria lá pra cima. Por isso que ela tá aqui, ó, no 5º lugar da categoria que a gente mais gastou. Por conta do drone, quem não sabe, a gente perdeu o nosso drone na Noruega, tava voando lá e fazendo umas imagens lindas da gente no mirante. Ele e aí gostou tanto da Noruega que ele resolveu ficar lá. Resolveu ficar por lá. Pode ir embora, eu vou ficar por aqui mesmo. Deu uma ventania e aí a gente não conseguiu voltar até a bateria acabar e ele cair. Então, no primeiro mês eu gastei apenas 40 euros com coisinhas para mim. No segundo mês dei uma extrapolada, gastei 203 euros. No terceiro, 62, depois 33. E aí depois chegou o mês da Noruega com a compra do drone, a gente comprou também um HD externo. Gastamos um total de 1.130 euros. Só o drone foi... Só o drone foi 1.000, acho, 980. E aí no último mês agora gastamos 70 euros. Então teve um total de 1.538 euros com compras pessoais e uma média de 256,33 euros. Lembrando novamente que essa média só está alta sim por conta do drone, senão teria ficado ali em torno de 100 euros. Mas entra de novo o que eu alertei agora há pouco, falando que você tem necessidade de estar sempre guardando um dinheiro, ou melhorando sua fonte de renda para qualquer tipo de emergência. Imagina, você está viajando, seu celular cai e quebra. Você tem que comprar outro celular. Seu computador pifa, né? Queimou. Você tem que comprar outra bateria, comprar outro computador. Então, se você for viajar a longo prazo, você tem que pensar que é uma vida normal. Igual numa casa normal. Sua geladeira queima, você tem que arrumar sua geladeira. Então, as coisas acontecem, né? Então, é muito importante ter sempre ali um dinheirinho separado para emergências, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Bom, estamos chegando no final das categorias, gente. É a categoria, hein? Quando a coisa é real, mostrando, ó, mata a cobra e mostra o pau.
Estamos chegando no final, faltam 3 só, e agora a gente já está chegando nas que a gente mais gasta, e agora é alimentação. O que que significa alimentação? Na verdade, isso aqui a gente meio que fala alimentação barra saídas, então assim, a gente está na rua, não é só alimentação restaurante, é tipo, comprar uma coquinha, vamos comprar um waffle, vamos comprar uma balinha, não sei o quê, qualquer gastozinho na rua que esteja envolvido com Comida. líquido ou comida é alimentação, E que não seja mercado, tá? que não seja Mercado é a outra mercado. categoria É. ainda, mas Isso só aqui tá alimentação. separado. E essa é uma categoria que você pode economizar muito mais Muito. do que a gente, ou extrapolar muito mais do que a gente. É. Isso vai depender muito mesmo do seu estilo de De viagem. vida, do que você gosta ou não, de quantas vezes você gosta de comer fora ou não. Eu acho que a gente até que come bastante fora. É. Não, obviamente não é todos os dias, longe disso, mas a gente come A gente come bastante, a bastante. gente aproveita assim o É. lugar, experimenta a comida, vai em restaurantes bons, medianos, ruins também. A gente não tem esse Quebra a negócio cara não. muitas Quebra a cara vezes. muitas vezes, vai em McDonald's. A gente é tipo, a gente não tem esse negócio. Também a gente não, quem tá ouvindo às vezes acha que a gente é chique, que vai só no restaurante chique ali. Não, Não. a alimentação tá envolvido tudo. Uma lanchonetezinha, comida de rua, qualquer coisa. Na verdade a gente vai pouco em restaurante chique. Eu É, gostaria de ir mais. No Brasil eu ia bastante, mas aqui em euro a gente tem que segurar, né? é, Então a gente come mais comida de rua mesmo. isso. Então vamos lá. Primeiro mês, 292 euros com comida na rua, tá? Segundo mês, 394 euros com comida na rua. Terceiro mês, 331 euros com comida na rua. Quarto mês, 424 euros. Quinto mês, Noruega, em vez de explodir, diminuiu. Alguma coisa teve que diminuir, né? Porque lá era tão caro que a gente falou, não, a gente vai ter que não comer fora e gastar com combustível, vamos dizer assim. É. Então, na Noruega, quinto mês, caiu para 276 euros, comida na rua. Sexto mês, 252 euros de comida na rua. O sexto mês caiu também, óbvio, porque o Gui não estava aqui, a Raíssa estava parada, né? Porque se colocar a bichinha em Metade do movimento, vai mês. para 400. É. Metade do mês ela estava parada esperando eu voltar do Brasil. Mas deu um total de 1.969 euros. Uma média de 328,16. 328 euros e 16 centavos a média de alimentação, gastos na rua com comida e bebida. Próxima categoria. Chegamos na segunda categoria que a gente mais gasta dinheiro, é com o mercado. Se for juntar alimentação com mercado, né, que é, na verdade, tudo é alimentação, ia ser, obviamente, a primeira categoria, né? Mas aí a gente separa só para poder... Só para a parte psicológica, mas não, o mercado não tá tão alto assim, não. Mas, gente, como a gente gasta dinheiro com comida, hein? Meu Deus do céu. Quando põe na planilha que o bicho pega. Então vamos lá, com o mercado. Ó, o mercado também é uma coisa que pode variar muito. A gente já conheceu viajantes que gastam muito menos do que a gente. Que eu não sei como. Não, eu muito sei menos como. eu não sei como. Não comendo carne. A gente consome sim, carne ou queijo todas as refeições. Tá? E são duas coisas caras. E também bebida alcoólica, cerveja e vinho. Vocês que acompanham a gente sabem aí que a gente gosta de tomar, de beber umas e tal, mais eu do que ele. Acabei de descobrir então como que o povo faz, realmente. Tira a bebida alcoólica, tira a carne, tira queijo de presunto, já era, vai gastar bem menos. É isso. Então, assim, a gente não economiza, digamos assim, com alimentação, tá? Então, no primeiro mês, gastamos 502 euros com o mercado. No segundo mês, 417. No terceiro, 609. Extrapolamos, bonito. No quarto mês, 514. No quinto mês, na Noruega, a gente já sabia que o mercado lá era caro. Então, o que a gente fez? A gente fez um estoque, né, no país anterior, no mês anterior. E aí a gente acabou não gastando tanto assim na Noruega também com mercado, porque a gente realmente fez estoque. E aí foi 278 no quinto mês. No sexto mês, agora, aí como a gente voltou, saiu da Noruega, a gente tava zerado de comida em casa, a gente teve que comprar bastante coisa. Aí subiu de novo 446 euros. Então, no total, nesses 6 meses, gastamos 2.766 euros com o mercado, com uma média de 461 euros por mês. Acho que não tá ruim não, a média, a gente já tava, antes da gente vir, a gente pensou em gastar uma média de 100 euros por semana. Então ficaria mais ou menos 400 por mês, a gente tá com uma média de 461, tá razoável. Só que aí a gente tá chamando num gasto na rua, né? Se fosse igual a galera gasta menos que isso, comendo todas as refeições dentro de casa. Eu não sei como também, Se somar, a gente gasta muito. A título de informação, somar mercado com alimentação de rua, 4, vai dar 800 euros por mês. Mercado mais alimentação de rua. Tem gente que gasta 1.000 euros por mês com tudo. Com tudo. E a gente gasta 800 só com comida.
Agora vamos para a última categoria dessa brincadeira aqui, vamos falar de diesel, né? A gente, na verdade, o nosso diesel ficou o nosso maior custo desses 6 meses exatamente porque a gente resolveu acelerar e ir na Dinamarca. Se a gente não tivesse ido, a gente Na teria, Noruega. desculpa, na Noruega, se a gente não tivesse ido, a gente teria gastado menos de diesel e o mercado teria ficado na frente de diesel. Vocês vão Mas, ver o quanto que a gente gastou com diesel na Noruega, gente. Foi é, absurdo. Aquele país é muito grande, a gente fez ele de sul ao norte. é. Então a E gente gastou depois que a gente chegou muito. lá no norte, a gente desceu a Finlândia inteira e voltamos. Então, É, nossa, a gente foi e voltou. foi uma volta enorme mesmo. Então vamos lá, diesel, tá? Primeiro mês, 383 euros. Segundo mês, 347 euros, ficou bem parecido. Terceiro mês, 174 euros, a gente ficou um pouco mais parado, andando um pouco menos. Quarto mês, 709 euros. Nesse mês a gente A gente já saiu. tava lá na A gente. Dinamarca, Suécia, Na a gente já tava verdade, subindo. a gente já estava subindo. E também, um pouco antes, a gente cruzou a Alemanha inteira para encontrar com o Alexi e a Carol do Olá Brasil, que nós estávamos no cantinho aqui da Hungria, ali, Eslováquia, e eles estavam na Holanda. A gente atravessou tudo para encontrar coisa, para atravessar tudo para ir lá para Dinamarca. Então, gastamos muito, 709 euros. Quinto mês, que aí já foi Noruega, 1.105 euros com combustível. Isso Nossa, mesmo. gente, foi assim, nem a gente acreditou. É. Quando a gente viu, quando a gente fez a conta no total, assim, caraca, mais de Aí 1.000 euros se você só com colocar diesel. 1.105 de diesel, mais os 300 e pouco de balsa, pedágio, etc., você vai vendo aí, só de deslocamento quanto foi. Sexto mês, 364 euros, então deu um total de diesel 3.082 euros, com uma média de 513 euros e 67 centavos. Bem alta essa média, tá, gente? Na nossa, quando antes de vir, a gente pensava em gastar algo em torno de 80 euros por semana de diesel, né, que ia dar uns 320 ali, 350 no máximo. A gente está com uma média de 513 euros de diesel. Lembrando que, quando a gente calculou, assistindo o vídeo da galera, eram vídeos antigos, o preço do combustível era bem mais baixo do que está hoje. A gente chegou a abastecer lugares a 2, 2,14, 2,15 o litro. Né? A gente estava pagando coisa, se for para converter, mais de 10 reais no litro de combustível. Bom, então para a gente fechar esse somatório aqui, para passar a régua e saber exatamente quanto que a gente gastou, vamos nessa então. Primeiro mês, Raíssa, quanto que a gente gastou? Qual foi o custo do primeiro mês? Total, primeiro mês, 1.769 euros. Primeiro mês. Segundo mês. 2.138 euros. Terceiro mês. 1.556 euros. Quarto mês. 2.400. Quinto mês. 3.466 euros. Sexto mês. 1.820 euros. E somando todos os 6 meses, quanto deu? 13.649 euros, que dá um total de 75.069 reais, tá? dinheiro. Esse é o total que a gente gastou, 75 mil reais aí em 6 meses, que dá a média do gasto, né, que a Raíssa comentou, o somatório deu 13.649, ficou uma média mensal de 2.274 euros mensalmente, que dá em real 12.507 reais por Exato. mês. Então estamos com uma média de custo de 12.507 reais. Aí eu te pergunto, 12 mil reais, 12.500 para muitas pessoas no Brasil, obviamente, é muito dinheiro, eu entendo. Para outras, tenho certeza que elas têm um custo de vida bem mais elevado que isso. Então cabe a vocês no comentário comentar o que vocês acham. Tipo, 12.500 é um bom valor mensalmente para fazer essa viagem inteira que a gente fez? 14 países, vendo a aurora boreal, visitando vários lugares, dirigindo, conhecendo pessoas, dormindo cada hora em um lugar diferente, paisagem, praias, tudo a gente conseguiu ver. Será que é muito? Será que é pouco? Eu não sei. Depende muito da realidade de você. Mas deixa assim, no para comentário. nossa realidade, na verdade, a gente gasta menos Menos que a gente gastava. viajando do que o que a gente gastava morando no Brasil, no nosso apartamento, Exato. porque a gente pagava aluguel e a gente comia muito fora, muito em restaurante. Era muito Uber Eats. Aí plano de saúde e tudo mais. Inclusive, nesse momento, nós estamos cancelando o plano de saúde da Raíssa no Brasil. Vamos fazer um seguro viagem para ela aqui, que aí ela consegue usar em caso de emergência e qualquer tipo de exame que ela queira fazer desses de mulheres. Eu acho que fica mais barato você pagar para fazer onde você está aqui do que ter que ir lá no Brasil para fazer só porque está pagando o plano de saúde lá, que não está barato, né? A gente paga Muito quase caro, 900 reais no plano é. dela mensalmente. Então a gente está Sim. cancelando dela, o meu também, porque eu tenho a testa sanitária aqui, então se eu precisar usar a saúde pública aqui eu uso tranquilo. Então esse é o custo que a gente não vai ter mais. Mas quando a gente estava no Brasil, a gente gastava 18, 20, mais. 22 mil aí mensalmente. Então, estamos economizando, Viajando. estamos viajando.
né? E é o que a gente estava falando, gente. Sério, não deixe que esse valor destrua o seu sonho caso você tenha já se planejado para vir, para gastar bem menos do Exato. que isso, Só porque fechar de uma vez. porque realmente dá para gastar bem menos do que isso. Dá assim, dá fácil, sabe? É só realmente ser mais econômico em todas as categorias. Então, é muito fácil isso. Mas também, se você não tiver juízo, é muito fácil gastar mais Muito. do que isso, Exato. né? A gente sabe que a gente consegue até controlar para baixar isso um pouco mais. Porque, por exemplo, tem meses ali que a gente passou com 1.500 de gasto, 1.700. A gente não passou vontade nesse mês. Entendeu? Só não teve Então, nada só não teve extra, né? nada A gente extra, que a não gente, rodou vamos muito. rodar, vamos. Então, assim, dá para ficar. Eu acho que, assim, uma viagem saudável, tranquilo, fazendo algumas coisas, 1.500, 1.700 euros, eu acho que ainda dá, assim, tranquilo. O nosso custo que está em 2.200 e pouco, que a gente teve compra para motorhome, drone que quebrou, dirigimos muito lá na Noruega. Talvez, eu falei para ela, se eu fosse fazer de novo a Noruega, eu não iria agosto, setembro, igual a gente foi. Eu iria junho, para ficar 3 meses dirigindo lá com calma. Aí você não gasta tanto em um único mês, você vai diluindo o seu custo, então as coisas ficam mais leves. Não. Então, basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e também tenha matado a curiosidade das pessoas que ficam pensando: meu Deus, quanto será que eles gastam? Será que é caro? Será que tem como fazer? Como que é essa vida? Agora vocês sabem exatamente quanto que a gente gastou para fazer esses 6 meses de viagem. Isso aí. Então é isso. Não deixem de comentar aqui, de falar o que vocês acharam, se vocês acham que é um valor justo, que é muito caro ou que é barato para tudo que a gente faz, né? Então quero muito, muito saber a opinião de vocês. E compartilha, né? Compartilha com os amigos, os curiosos de plantão que fica achando que isso é muito coisa de gente muito rica, né? Que eu não acho que é aquilo que eu falei, 12 mil é bastante dinheiro, mas também não é. Tem gente aí, gente, que tem custo de vida de 80 mil, 100 mil aí no Brasil, viu? Tem gente que é É, muito rico, a gente não é esse tipo de pessoa. Então a gente consegue realizar nossas coisas. Então compartilha com seu amigo curioso que fala que é só coisa pra gente milionária, que não é. E compartilha com os amigos também que gostam de viagem, gostam de viajar, viaja no Brasil, tem vontade de viver esse tipo de sonho. E olha, a gente tá muito feliz com esse momento que a gente está vivendo aqui. É realmente um sonho realizado, né? Que estamos realizando a cada dia, a cada país novo que a gente conhece. A gente sempre teve muita vontade de viajar, de conhecer esses lugares. Se a gente fosse turista normal, né? Morasse no Brasil e viesse para conhecer De vez em todos quando, né? esses países, meu Deus, a gente ia gastar absurdamente mais. A gente sabe porque a gente já gastou 30 mil numa viagem de É, 15 dias para ir para Orlando, por exemplo. E agora a gente está gastando 12 mil por mês pra aqui continuar com a para viagem, né? conhecer vários lugares, né? Então a gente conheceu 14 países. Imagina quanto que a gente iria gastar se a gente quisesse conhecer esses 14 países morando normal, né? Morando no Brasil, morando numa casa, ao invés de Exato. morar em um motorhome. E fora manter Então, o custo, né? Você tá em viagem, mas você tá mantendo um custo no Brasil também, porque sua vida é no é, Brasil. Então, viajar de motorhome é uma coisa, é uma forma muito acessível de viajar o mundo. Exato. Então, a gente recomenda. E se você tiver qualquer dúvida também sobre esse estilo de vida, sobre o motorhome, se tem algum outro custo que a gente não falou aqui, que você tem curiosidade, né? A gente falou todos os nossos, mas se a gente não falou alguma coisa é porque a gente realmente Não não tem esse gasta custo. com isso, né? Então, pode mandar aqui. Mandem perguntas que a gente vai responder cada comentário de vocês. Exato. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha E se e se inscreva inscreva no no canal. canal. Tchau!